Senhor, se olharmos e encontramos que o instrumento não está limpo, o que devemos fazer então? Tenha a amabilidade de escutar isso cuidadosamente. Falamos que observar o que é, ou seja, a básica atividade egoísta, egocêntrica, aquilo que resiste, que está frustrado e que nos encoleriza, observar tudo isso. Depois falamos de observar um instrumento que observa e descobrir se esse instrumento está limpo. Deslocamos-nos que fato ao instrumento que vai olhar. Estamos investigando se esse instrumento está limpo e encontramos que não está. O que temos que fazer então? Está agonizada a inteligência. Antes estávamos interessados unicamente em observar o fato, o que é. Estávamos observando e nos afastamos dessa observação e dissemos: devemos observar o instrumento que olhe e vê se está limpo. Nesse mesmo questionar, há uma inteligência. Conseguem perceber isso? Há, pois, uma ansiedade da inteligência, uma ansiedade da mente e do cérebro. Não implica isso que existe um nível de consciência onde não há divisão nem condicionamento? Não sei o que implica. Simplesmente me estou movendo pouco a pouco. Não se trata de um movimento fragmentário. Não está fracionado. Quando olhava, anteriormente, não tinha inteligência. Dizia: devo mudar, não devo mudar, isso não deve ser, isso é bom, isso é mal, isso deveria ser e todas essas coisas. Com essas conclusões, observava e nada acontecia. Me dou conta agora de que o instrumento deve estar extraordinariamente limpo para olhar, de modo que há um único movimento constante da inteligência, e não um estado fragmentário. Desejo continuar com isso. É energia essa mesma inteligência? Se depender de algo, fracassará. No momento agora, não se preocupe. Deixe a um lado a questão da energia. Você o conseguiu já, enquanto que para nós parece refinamento sobre refinamento, mas o impulso é o mesmo. Sim, é isso que ocorre. Refinamento? Ou é que a mente, o cérebro, todo o ser tornou-se muito embotado devido a vários fatores, tais como pressões, atividades e etc.? E dizemos que é necessário despertar completamente todo o ser. Espere, a isso vou me referir e você vai ver. A inteligência não evolui. A inteligência não é resultado do tempo. A inteligência é esta qualidade de atenção sensível e alerta ante ao que é. Minha mente está embotada e digo: devo me observar. E esta mente embotada trata de observar-se a si mesmo. Mas é óbvio que não vê nada. Ou resiste, ou rechaça, ou se submete. É uma mente muito respeitável. Uma pequena mente burguesa que está olhando. Você começou falando de sistemas ideológicos, de moralidade, e agora vai mais longe e sugere que devemos nos observar a nós mesmos, que todos os outros sistemas são inúteis. Não é isso também uma ideologia? Não, senhor. Digo pelo contrário, que se olhe com qualquer ideologia, incluindo a minha. Então está você perdido. Não olhe em forma alguma. Temos tantas ideologias respeitáveis e não respeitáveis e todo o resto. É com essas ideologias no cérebro, no coração, que olhamos. Essas ideologias embotaram o cérebro, a mente e todo o nosso ser. Então a mente embotada olha. E é óbvio que não importa o que essa mente olhe, tanto se meditar ou se for à lua, seguirá sendo uma mente embotada. De maneira que, enquanto essa mente embotada observa, alguém vem e diz: olha, amigo, você está embotado e tudo o que olha estará como você, porque se sua mente está embotada, é inevitável que o que veja também o esteja.
É um grande descobrimento o de que uma mente embotada que observa algo extraordinariamente vital o volta também embotado ao observá-lo. Se não for inconveniente, espere, vá devagar, avance passo a passo comigo. Se uma mente embotada reconhece que está embotada, é porque não está embotada? Mas não reconhece. Seria excelente se a mente embotada reconhecesse que está embotada, mas ela não faz. Trata de polir-se mais e mais, tornando-se erudita, científica e tudo isso. Ou se dá conta de que está embotada e diz, essa mente embotada não pode ver claramente. Então a seguinte pergunta é, como pode essa mente embotada, nublada, voltar-se extraordinariamente inteligente, de maneira que o instrumento através do qual olhe esteja bem limpo? Quer você dizer que quando a mente expõe a questão nessa forma, pôs fim ao embotamento? Pode um fazer o correto por razões equivocadas? Não. Desejaria que descartasse suas conclusões e captasse o que estou expressando. Não, senhor, você fique em meu lugar. O que você diz é que trata de alcançar algo que fará que a mente embotada se torne mais aguda e clara. Eu não digo isso. O que estou dizendo é, observe o embotamento. Como se observa a mente embotada sem o movimento contínuo da distorção? Minha mente embotada olha, portanto não há nada que ver, e me pergunto, como é possível tornar clara a mente? Surgiu essa pergunta porque comparei a mente torpe com outra mente hábil dizendo, devo ser como ela? Entende você? Essa mesma comparação é a continuação da mente embotada. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Pode a mente embotada comparar-se a si mesma com outra inteligente? Não se compara sempre com alguma mente brilhante? Isso é o que chamamos evolução, não é assim? A mente embotada não compara, mas sim pergunta, por que devo comparar? Ou podemos pôr de maneira diferente, acreditam que se podemos ser um pouco mais inteligentes, conseguiremos algo mais. Sim, é a mesma coisa. De modo que tenho descoberto algo. A mente embotada diz, estou embotada por causa da comparação. Sou torpe porque esse homem é preparado. Não se dá conta de que é torpe em si mesma? Existem dois estados diferentes. Se me der conta de que sou torpe porque você é brilhante, isso é uma coisa. Se me der conta de que sou torpe sem comparação, é uma coisa muito diferente. Qual é seu caso? Compara-se você com o outro e, portanto, diz, sou torpe. Ou se dá conta de que é torpe sem comparação? Pode ser isso? Fique com isso um momento, por favor. Por favor, lhe conceda 2 minutos a essa questão. Dou-me conta de que tenho fome, porque você me diz isso ou é porque sinto fome? Se me disser que tenho fome, pode que tenha um pouco, mas isso não é fome em realidade. Mas se tiver fome, tenho fome. De maneira que tenho que ver claro se meu embotamento for resultado da comparação. Então, posso prosseguir daí. O que o convenceu até o ponto de poder deixá-lo a estar interessado unicamente em se for torpe ou não?
porque vejo a verdade de que a comparação embota a mente. Quando comparamos a um menino com outro na escola, os destruímos ao fazer a comparação. Se lhe dissermos ao irmão menor que tem que ser tão inteligente como o irmão maior, destruímos ao menor. Não é assim? Desse modo, não estamos interessados no irmão menor, a não ser na inteligência do irmão maior. Vamos averiguar. Assim, comecemos de novo, por favor. Não poderíamos nos rodear essa única coisa esta manhã? Vamos investigar. Siga comigo por uns poucos minutos, por favor, sem aceitar nem rechaçar, a não ser observando-se a você mesmo. Dissemos ao começo do diálogo dessa manhã que a revolução tem que realizar-se na mesma raiz de nosso ser e que pode ter efeito unicamente quando sabemos observar o que somos. A observação depende da acuidade, claridade e sensibilidade da mente que olha. Mas a maioria de nós estamos embotados e dizemos que não vemos nada quando olhamos. O que vemos é ira, ciúmes e etc., mas sem resultado algum. Assim, estamos interessados na mente embotada e não no que ela olha. Essa mente embotada diz: devo ser inteligente para poder olhar. De maneira que tem um padrão do que é a inteligência e está tratando de ajustar-se a ele. Alguém lhe expressa: a comparação sempre trará embotamento. Então, ela diz: devo ter tremendo cuidado com isso, não vou comparar. Unicamente pela comparação soube o que é um embotamento. Se não comparar, como vou, ou seja, perceber que estou embotada? De modo que me digo, não o chamarei embotamento. Não farei uso algum dessa palavra. Tão somente observarei o que é, e não o chamarei embotamento. Porque tão logo o chamo assim, ao lhe dar esse nome, o embotei. Mas se não lhe dou o nome e só observo, eliminei a comparação e descartei a palavra embotado, e fica unicamente o que é. É isso difícil? Você, observe por si mesmo, por favor. Observe o que ocorreu agora. Olhe onde está agora a mente. Vejo que minha mente é muito lenta. Tenha a amabilidade de escutar simplesmente. Irei pouco a pouco, passo a passo. Como me dou conta de que minha mente é torpe? É porque você me disse isso? Porque tenho lido livros que parecem extraordinariamente talentosos, intricados e sutis? Ou é que vi as pessoas brilhantes e ao me comparar com elas me julgo de torpe? Tenho que averiguar, portanto não comparo. Recuso-me comparar com algum outro. Sei então se for torpe? A palavra me impede de observar? Ou é que a palavra substitui o que realmente é? Está seguindo isso? Não usarei, pois, uma palavra, não o chamarei torpe, não o pontuarei de lento, não lhe porei nome algum, mas sim averiguarei o que é, de maneira que descartei a comparação, que é a coisa mais sutil. Minha mente se tornou extraordinariamente inteligente porque não compara, não usa uma palavra com a qual veja o que é, porque se deu conta de que a descrição não é o descrito. Portanto, o que é realmente o fato do que é. Podemos prosseguir daí? Observa o fato, a mente está observando o seu próprio movimento. Agora bem, o condeno, julgo e avalio e digo, isso deveria ser. Isso não deveria ser. Tem à mente alguma fórmula, algum ideal, alguma resolução, alguma conclusão que indevidamente deformará o que é? Tenho que investigar isso.
Se tiver alguma conclusão, não posso olhar. Se for um moralista, se for uma pessoa respeitável, ou um cristão, um vedantista, ou um iluminado, ou isso ou aquilo, tudo isso me impede de olhar. Portanto, tenho que estar livre de tudo isso. Estou observando se tiver alguma aluna de conclusão. Estou observando e se tiver alguma aula de conclusão. Portanto, a mente se tornou extraordinariamente clara e diz: há temor? Observo e digo: há temor. Há um desejo de segurança, existe a urgência de prazer e etc. Vejo que não é possível olhar se existe alguma conclusão. Se tiver lugar algum movimento de prazer, de maneira que observo e encontro que sou muito apegado à tradição, e me dou conta de que uma mente em tais condições não pode olhar. Tenho um interesse intenso por olhar, e esse profundo interesse me revela o perigo de qualquer conclusão. Portanto, a percepção mesma do perigo é a eliminação desse perigo. Então, minha mente não está confusa, não tem conclusão alguma, não pensa em términos de palavras, de descrições e não compara. Uma mente assim pode observar e o que observa é ela mesma. Ocorreu, pois, uma revolução. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Não acredito que essa revolução tenha ocorrido. Hoje me arrumei isso para observar a mente na forma que você assinala. A mente se agoniza, mas amanhã terei esquecido como olhar. Não pode esquecer, Senhor. Esquece você uma serpente? Esquece você um precipício? Esquece o frasco rotulado veneno? Não pode esquecer. O cavalheiro perguntou: como posso limpar o instrumento que observa? Dissemos que limpar o instrumento implica dar-se conta de como ele está embotado, nublado e escurecido. Havemos descrito aquilo que o nubla e também havemos dito que a descrição não é a verdadeira coisa descrita. Portanto, não deve você deixar-se apanhar pelas palavras. Mantenha-se com a coisa descrita, que é um instrumento que se embota. Indubitavelmente, se observa você mesmo tal como há descrito, você espera algo. Não estou esperando uma transformação, a iluminação ou uma mutação. Não espero nada porque não sei o que vai ocorrer. Só sei claramente uma coisa, que o instrumento que olhe não está limpo, está nublado, está rachado. Isso é tudo o que sei e nada mais. Meu único interesse está em descobrir como esse instrumento pode se fazer íntegro e saudável. O mundo está ardendo e eu sou esse mundo. Estou terrivelmente perturbado, terrivelmente contundido e, de algum modo, tem que haver certa ordem em tudo isso. Isso é o que me faz observar. Mas se dissemos, o mundo está bem, por que nos incomodamos com ele e não os deixamos tranquilos? Já que temos boa saúde, algum dinheiro, com uma esposa, filhos e uma casa? Então, certamente, o mundo não está ardendo, mas está ardendo. Apesar de tudo, nós gostemos ou não. De maneira que isso é o que me faz olhar, e não algum conceito intelectual, nem alguma excitação emocional. A não ser o fato real de que o mundo está ardendo com as guerras, o ódio, a decepção, as imagens, os deuses falsos e etc. E esta mesma percepção do que ocorre no exterior
me faz estar alerta internamente. E digo que o estado interno é o estado exterior, pois ambos são um solo feito indivisível. Voltamos para o mesmo lugar onde começamos. O fato é que a mente embotada não vê que, mediante a comparação, pensa que deve ser diferente. Não, tudo isso está equivocado. Não desejo ser diferente. Só vejo que o instrumento está embotado. Não sei o que fazer com ele, portanto vou investigar isso. O qual não quer dizer que desejo transformar o instrumento. Não desejo fazê-lo. A palavra não é a coisa. Portanto, se estamos olhando a coisa, a menos que ponhamos a um lado a palavra, esta se torna extraordinariamente importante. Penso que não estou de acordo com você. Quando um olha e vê que o instrumento tem duas partes, uma das quais é percepção e a outra expressão, é impossível a separar. É um problema de linguística, não de embotamento. A dificuldade radica na linguagem, no desacertado da expressão. Você diz que na observação há percepção e expressão, e que as duas não estão separadas. Portanto, quando a gente percebe, tem que haver também claridade de expressão, a compreensão linguística, sem que nunca se separem a expressão e a percepção, já que sempre tem que ir juntas. De maneira que você diz que é muito importante usar a palavra correta. Compreendo a expressão e disso surge outro fator: percepção, expressão e ação. Se a ação não for expressão, e percepção sendo a expressão por meio das palavras, então há uma fragmentação. Não é então a ação a percepção? O mesmo perceber é o atuar. Ocorre como quando percebo um precipício e há ação imediata. Essa ação é a expressão da percepção, de maneira que a percepção e a ação nunca podem estar separadas. Portanto, é impossível unir o ideal e a ação. Se vir a tolice de um ideal, a mera percepção dessa tolice é a ação da inteligência. Portanto, o observar, o embotamento, o percebê-lo, implica limpar a mente de seu embotamento, o qual é a ação. Obrigado por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Me parece que é importante compreender a natureza e a beleza da observação do ver. Enquanto a mente esteja distorcida em alguma forma, por impulsos e sentimentos neuróticos, por medo, sofrimento, falta de saúde, ambição, esnobismo e a perseguição do poder, não será possível que escute, observe e veja. A arte de ver, escutar e observar não é coisa que possa cultivar-se, nem é uma questão de evolução ou desenvolvimento gradual. Quando você se dá conta do perigo, há ação imediata. A resposta instintiva e foto instantânea do corpo e da memória. Fomos condicionados da infância para enfrentar-se ao perigo de maneira que a mente responda instantaneamente, porque do contrário haveria destruição física. Nos perguntamos se for possível atuar no mesmo instante do ver, no qual não existe condicionamento algum. Pode uma mente responder livre e instantaneamente a qualquer forma de distorção e, portanto, atuar? Em outras palavras, a percepção, a ação e a expressão são todas uma, não estão divididas e fragmentadas. O ver
é em si a ação. E esta é a expressão desse ver. Quando você se dá conta do temor, deve observá-lo tão intimamente que a observação em si implique livrar do mesmo, o qual é ação. Poderíamos examinar isso essa manhã? Acredito que é muito importante. Possivelmente poderíamos penetrar no desconhecido. Mas uma mente que está condicionada por seus próprios temores, ambições, cobiça, desespero e etc., não pode penetrar em algo que requer um ser extraordinariamente saudável, equilibrado e harmonioso. De maneira que nossa pergunta é: se a mente, querendo significar todo ser, pode dar-se conta de alguma forma particular de perversão, de alguma forma particular de luta, de violência, e se vendo-a, pode lhe pôr um fim instantaneamente e não de modo gradual. Isso implica não permitir que o tempo intervenha entre a percepção e a ação. Quando vemos o perigo, não há intervalo de tempo. Surge a ação forte e instantânea. Estamos acostumados à ideia de que, gradualmente, nos voltaremos sábios, iluminados, através do observar e praticar dia após dia. A isso estamos habituados e esse é o padrão de nossa cultura e nosso condicionamento. Agora dizemos que esse processo gradual da mente, para liberar-se a si mesmo do medo e da violência, o que faz é estimular o medo e seguir fortalecendo a violência. É possível pôr fim à violência, não só externamente, mas também bem fundo, nas próprias raízes de nosso ser, e pôr fim ao sentido de agressão, à perseguição do poder? Podemos pôr fim completamente no mesmo ato de vê-lo, sem deixar que surja o fator tempo? Podemos discutir isso? Usualmente permitimos que o tempo surja como um intervalo entre o ver e o atuar, o espaço entre o que é e o que deveria ser. Existe o desejo de nos desfazer do que é para alcançar algo ou nos converter em algo diferente. Devemos compreender esse intervalo de tempo muito claramente. Pensamos nesses términos porque, da infância, somos criados e educados para pensar que, eventualmente, gradualmente, seremos algo. Podemos ver que no mundo exterior, no campo tecnológico, o tempo está necessário. Não posso chegar a ser um carpinteiro de primeira classe, ou um físico, ou um matemático, sem dedicar muitos anos a isso. Podemos ter a claridade, eu não gosto de usar a palavra intuição, para compreender um problema matemático quando somos muito jovens. E se dá conta de que, a fim de cultivar a memória requerida, para aprender uma nova técnica ou um novo idioma, o tempo é absolutamente necessário. Não é possível que fale alemão amanhã. Necessito muitos meses. Não sei nada sobre eletrônica e, possivelmente, necessite vários anos para aprender. Portanto, não vamos confundir o elemento tempo que é necessário para aprender uma técnica com o perigo de permitir que o tempo interfira com a percepção e a ação. Poderíamos falar a respeito dos meninos e de seu crescimento? Um menino tem que crescer, tem que aprender tantas coisas. Quando dizemos você tem que crescer, essa resulta uma palavra, mas bem humilhante. Senhor, dentro de nós tem um lugar, uma mudança psicológica parcial. Certamente, estivemos zangados ou estamos zangados e dizemos, não devo estar zangado. E trabalhamos sobre isso gradualmente e produz um estado parcial, no qual alguém está um pouco menos zangado, menos irritável e mais controlado. Não quero dizer isso. Então o que é que você quer dizer, senhora? Refiro a algo que alguém tem e que abandonou.
Pode que volte a haver confusão, mas não é o mesmo? Sim, mas não se trata sempre da mesma confusão, que só foi modificada um pouco? Há uma continuidade modificada. Podemos deixar de depender de alguém, passando pela dor da dependência e a pena da solidão, enquanto diz, não serei dependente. E possivelmente seja capaz de renunciar a essa dependência. Então, dizemos que ocorreu certa mudança. A seguinte dependência não será exatamente igual à anterior, e volta a repetir o mesmo e abandoná-lo outra vez, e etc. Agora perguntamos se for possível ver a natureza total da dependência e ficar instantaneamente livre dela, não gradualmente, da mesma forma em que alguém atua imediatamente frente ao perigo. Essa é uma questão seriamente importante em que devemos penetrar, não só de maneira verbal, mas também profundamente, internamente. Observe o que isso implica. Toda a Ásia acredita na reencarnação. Isso é, voltamos a nascer na próxima vida, dependendo de como tenha vivido nesta. Se tiver vivido em forma brutal, agressiva, destrutiva, pagará por isso na próxima vida. Não se converterá necessariamente em um animal, mas voltará a viver uma vida mais dolorosa, mais destrutiva, porque anteriormente não viveu uma vida exemplar. Aqueles que acreditam nessa ideia da reencarnação acreditam unicamente na palavra, e não no significado profundo dessa palavra. O que alguém faz agora tem enorme importância amanhã, porque amanhã, que é a próxima vida, vamos pagar por isso. De maneira que a ideia de ir gradualmente adquirindo formas distintas é em essência a mesma no Oriente que no Ocidente. Existe sempre o elemento tempo, o que é e o que deveria ser. Alcançar o que deveria requer tempo, e o tempo é esforço, concentração e atenção. Como a gente não obteve a atenção ou a concentração, há um esforço constante por praticar a atenção, o qual requer tempo. Tem que haver uma maneira totalmente distinta de confrontar este problema. Temos que compreender a percepção, incluindo tanto o ver como a ação, pois não estão separadas, não estão divididas. Temos que inquirir igualmente no problema da ação, do fazer. O que é ação? O fazer. Como pode atuar um homem cego que carece de percepção? Você já tratou de ficar com uma atadura nos olhos por uma semana? Nós o temos feito como entretenimento. Você sabe, desenvolvemos outras sensibilidades. Os sentidos se aguçam antes de você chegar à parede, à cadeira ou ao escritório. Já sabe que a coisa está aí. Nos referimos a estar cegos para nós mesmos internamente. Estamos extremamente alerta às coisas externas, mas internamente estamos cegos. O que é a ação? Está a ação sempre apoiada em uma ideia, em um princípio, uma crença, uma conclusão, uma esperança ou uma desesperança? Se tivermos uma ideia, um ideal, está atuando conforme a esse ideal. Existe um intervalo entre o ideal e o ato. Esse intervalo é tempo. Serei esse ideal. Ao me identificar com esse ideal, ele atuará eventualmente e não haverá separação entre a ação e o ideal. O que ocorre quando existe este ideal e a ação que tenta aproximar-se do ideal? O que ocorre nesse intervalo? Uma comparação incessante. Sim, comparação e todo o resto. Que ação tem lugar se você observar? Ignoramos o presente. Logo, o que mais? Contradição. É uma contradição à hipocrisia. Estou irritado e o ideal diz, não esteja irritado. Estou reprimido, controlando, me submetendo, me aproximando do ideal,
e, portanto, estou sempre em conflito e fingindo. O idealista é uma pessoa que finge. Nessa divisão também há conflito e surgem outros fatores. Por que não nos permite recordar nossas vidas anteriores? Isso facilitaria nossa evolução. Faria? Poderíamos evitar enganos? O que entende você por vida anterior? A vida de ontem? De faz 24 horas? A última encarnação. A de faz 100 anos? Como faria isso a vida mais fácil? Compreenderíamos melhor. Por favor, siga isso passo a passo. Teríamos conosco a lembrança do que fizemos ou do que não fizemos, pelo que sofremos faz 100 anos, que é exatamente como mesmo ontem. Ontem fizemos coisas que recordamos com gosto ou que lamentamos, porque nos causaram pena, desespero ou tristeza, e recordamos de tudo isso. E temos a lembrança de faz 1000 anos, que é essencialmente igual ao mesmo ontem. Por que chamar isso reencarnação e não a encarnação de ontem que nasceu hoje? Você vê? Nós não gostamos disso porque pensamos que somos seres extraordinários, ou que temos tempo para nos desenvolver, para chegar a ser, para reencarnar. Nunca observamos o que reencarna, que é a nossa memória. Não há nada sagrado ou santo nisso. Sua memória de ontem renasce no que está fazendo hoje. O ontem controla o que está fazendo hoje. E 1000 anos de memórias operam através de ontem e através do hoje, de maneira que há uma constante encarnação do passado. Não criam que esta é uma maneira hábil de sair do tema mediante uma explicação. Quando vemos a importância da memória e sua absoluta futilidade, nunca falará de reencarnação. Estamos inquirindo o que é a ação. É a ação alguma vez livre, espontânea e imediata? Ou é a ação sempre prisioneira do tempo, que é pensamento, que é memória? Estava observando um gato enquanto caçava um camundongo. O gato não pensa, é um camundongo. O apanha imediatamente, instintivamente. E me parece que nós também devemos atuar espontaneamente. Nem devemos, nem deveríamos. Por favor, senhor, acredito que nunca terá que dizer devemos ou deveríamos. Se compreendemos essencialmente o elemento tempo, nos perguntamos em forma não verbal, nem intelectual, a não ser internamente, profundamente, o que é a ação. Está a ação sempre sujeita ao tempo? A ação que emana de uma lembrança, do medo, do desespero, está sempre atada ao passado. Existe alguma ação que seja completamente livre e, portanto, livre do tempo? Você diz que, quando vemos uma serpente, atuamos imediatamente. Mas as serpentes crescem com a ação. A vida não é tão singela, pois não há unicamente uma serpente, a não ser 2 serpentes, e o assunto chega a ser como um problema matemático. Então intervém o tempo. Diz você que vivemos em um mundo de tigres e não nos encontramos com um tigre, a não ser com uma dúzia de tigres em forma humana, que são brutais, violentos, ávaros, ambiciosos, cada um perseguindo sua própria e pessoal satisfação. E a fim de viver e atuar nesse mundo, necessitamos de tempo para matar um tigre atrás do outro. O tigre sou eu mesmo, está em mim. Há uma dúzia de tigres em mim. E você diz que para livrar-se desses tigres, um a um, necessita tempo. Isso é precisamente o que estamos investigando juntos. Aceitamos que se requer tempo para matar gradualmente, uma atrás de outra, essas serpentes que estão dentro de mim. O eu é o você. Você com seus tigres, você com suas serpentes, tudo isso é também o eu.
E nos perguntamos, por que matar esses animais que há em mim, um após o outro? Há 1.000.000 de eus dentro de mim, 1.000 serpentes, e quando as tiver matado todas, já estarei morto. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Faça o favor de escutar isso. Não responda. Investigue. Alguma maneira de desfazer-se de todas as serpentes de uma vez, e não gradualmente? Eu posso ver o perigo de todos os animais, de todas as contradições que há em mim e me liberar delas instantaneamente? Se não puder fazê-lo, então não há esperança para mim. Posso fingir toda a classe de coisas, mas se não puder eliminar instantaneamente tudo isso que há em mim, sou um escravo para sempre. Não importa que renasça em uma próxima vida ou em 10.000 vidas mais. Assim, pois, tenho que descobrir uma maneira de atuar, de olhar, que ponha fim no instante de percepção ao dragão, ao macaco particular que há em mim. Faça-o. Não, senhora, por favor. Esta é realmente uma questão extraordinária que não podemos despachar dizendo faça isso ou não faça aquilo. Isso requer uma indagação tremenda. Não me diga que você o obteve ou que alguém deve fazer isso ou aquilo, pois isso não me interessa. Quero descobrir. Se só pudesse vê-lo, por favor, não diga se. Se perceber algo, devo expressá-lo em palavras ou deixá-lo que permaneça dentro de mim? Por que traduz você, em suas próprias palavras, aquilo que foi expresso em uma linguagem muito simples? Por que não pode ver o que se está fazendo? Temos muitos animais dentro de nós, muitos perigos. Posso me liberar de todos eles mediante uma só percepção, vendo imediatamente? Talvez você o tenha feito, senhora, mas não estou questionando se o tem feito ou não. Isso seria atrevimento de minha parte. Mas estou perguntando, é isso possível? A ação consta de duas partes. A parte interna, a de decisão, ocorre imediatamente. A ação para o mundo externo requer tempo. Tem uma ponte entre esses dois aspectos da ação e requer tempo. É uma questão de linguagem e de comunicação. Compreendo, senhor. Há a ação externa que requer tempo e há a ação interna que é percepção e ação. Como pode você ter uma ponte entre esta ação interna, com sua percepção, decisão e ação imediata, e a outra ação que requer tempo? É clara a pergunta? Se me permite assinalar, não acredito que isso requeira uma ponte. Não há nada que loja uma ponte entre as duas ações ou que as conecte. Vou lhe demonstrar o que quero dizer. Me dou conta muito claramente de que o ir daqui até lá toma tempo, de que para aprender um idioma se necessita tempo, de que faz falta tempo para realizar algo fisicamente. Mas é necessário o tempo no interno? Se posso compreender a natureza do tempo, então me encararei corretamente com o elemento tempo no mundo exterior, e não o deixarei misturar-se com o estado interno, de maneira que não começo com o externo porque me dou conta de que o externo requer tempo. Mas me pergunto se na percepção, decisão e ação internas existe o tempo absolutamente. Portanto, pergunto, é necessário do todo a decisão? Ainda sendo a decisão uma parte fotoinstantânea de tempo,
um segundo, um ponto. O eu dito significa que há um elemento de tempo. A decisão está apoiada na vontade e o desejo. E tudo isso implica tempo. Me pergunto, portanto, por que tem a decisão que entrar nisso de maneira alguma? Ou essa decisão é parte de meu condicionamento que diz, deve haver tempo. Portanto, há percepção e ação sem que intervenha a decisão? Isso é, me dou conta do temor, um temor produzido pelo pensamento, por memórias do passado, por experiências que são a encarnação do temor de ontem no hoje. Compreendi toda a natureza, a estrutura e a essência do temor. E o vê-lo, sem que medeie a decisão, é a ação que libera do medo. É isso possível? Não diga que sim, que o tem feito, ou que alguma outra pessoa o tem feito. Esse não é o ponto. Pode esse medo terminar instantaneamente no momento de surgir? Existem os temores superficiais, que são os temores do mundo. O mundo está cheio de tigres e esses tigres, que são parte de mim, vão me destruir. Portanto, a guerra entre mim, uma parte do tigre, e os outros tigres. Existe também o medo interno de estar psicologicamente inseguro, psicologicamente indeciso e tudo engendrado pelo pensamento. O pensamento engendra o prazer, o pensamento engendra o temor. Vejo tudo isso. Vejo o perigo do medo como vejo o perigo de uma serpente, de um precipício, de uma profunda correnteza. Vejo o perigo completamente. E o mesmo feito de vê-lo é a terminação do medo, sem sequer um intervalo de fração de segundo para tomar uma decisão. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Às vezes podemos reconhecer um temor e, apesar disso, ainda ter esse temor. Terá que investigar isso muito cuidadosamente. Acima de tudo, não desejo me desfazer do temor. O que desejo é expressá-lo, compreendê-lo, deixá-lo fluir, que venha, que explore dentro de mim, etc. Não sei nada sobre o temor. Sei que estou atemorizado. Agora me interessa averiguar em que nível, a que profundidade tenho medo, se conscientemente ou na mesma raiz, nos níveis mais profundos de eu ser, nas cavernas, nas regiões inexploradas de minha mente. Quero averiguá-lo, quero que tudo isso se manifeste e fique ao descoberto. Portanto, como vou fazer? Tenho que fazê-lo e não gradualmente, compreende? Isso tem que sair completamente de meu ser. Se houver 1000 tigres e me sinto no chão, não posso vê-los, mas se me translado a um local mais alto, posso brigar com eles. Não diga se pudesse voar, veria a beleza da terra. Não posso voar, estou aqui. Temo-me que essas formulações teóricas não têm valor algum, e aparentemente não nos damos conta disso. Tenho fome e você está me alimentando com teorias. Temos aqui um problema. Observe-o, por favor, porque todos estamos atemorizados. Todo mundo tem algum temor, de uma ou de outra classe. Existem temores profundos e ocultos, e estou bem familiarizado com os temores superficiais, os temores do mundo. Os temores que surgem ao perder um emprego, ou por isso ou aquilo. Temor de perder a minha esposa, o meu filho. Conheço tudo isso muito bem. Possivelmente existem capas mais profundas de temores. Como posso eu,
Como pode esta mente trazer para a superfície tudo isso instantaneamente? O que diz você? Diz você que devemos afugentar o animal de uma vez e para sempre, ou temos que persegui-lo cada vez que seja necessário? O interlocutor diz que estou sugerindo que é possível afugentar o animal completamente para sempre, e não persegui-lo um dia e deixá-lo que retorne ao dia seguinte. Isso é o que estamos dizendo. Não desejo perseguir o animal repetidas vezes. Isso é o que todas as escolas, todos os santos e todas as religiões e psicólogos dizem. Afugente-o pouco a pouco. Isso não tem sentido para mim. Quero averiguar como afugentar o animal de tal modo que não retorne jamais. E quando retornar, saberei o que fazer. Não permitirei que entre na casa. Compreende? Temos que lhe dar ao animal seu verdadeiro nome. É o pensamento. E quando retornar, saberemos o que fazer com ele. Não sei o que fazer. Veremos. Todos vocês estão tão ansiosos. Trata-se de nossa vida. Temos que estar ansiosos. Quero dizer, ansiosos por responder. Certamente temos que estar ansiosos. Esse é um tema tão difícil. Vocês não podem limitar-se a inserir palavras e palavras. Isso requer cuidado. Por que não praticamos em realidade a percepção agora mesmo? Isso é o que sugiro. O que acontece quando me espelho em você? Primeiro eu percebo sua presença. Por favor, me olhe. O primeiro que ocorre é a percepção visual de minha presença, correto? Então o que passa? O pensamento intervém nessa representação visual. Isso é exatamente a mesma coisa que dizia a senhora. O pensamento é o animal. Limite-se a esse animal, por favor. Não diga que o animal é o pensamento, ou o ego, o eu, o medo, a cobiça, a inveja, para logo dar outra descrição a ele. Dizemos que esse animal é tudo isso. E vemos que o animal não pode ser afugentado gradualmente, porque sempre retornará em diferentes formas. Se estiver bastante alerta, digo, que pavo é tudo isso? Esse constante afugentar o animal e cada vez que retorna, ter que afugentá-lo de novo. Quero descobrir se for possível afugentá-lo completamente, de maneira que não retorne mais. Vejo diferentes funções em mim, com diferentes intensidades. Se uma função perseguir a outra, por exemplo, se a emoção perseguir a ideia, nada acontece. Temos que observar com todas as funções. Você está expressando a mesma coisa em diferentes palavras. Você começou a dar uma explicação que foi interrompida. Começou a dizer que não queria desfazer do temor absolutamente. Lhes disse, acima de tudo, que não quero me desfazer do animal. Não desejo afugentá-lo. Antes de tomar o látigo ou a luva de veludo, desejo saber quem está tratando de afugentá-lo. Pode que seja um tigre maior, o que trata de fazer isso. Portanto, digo a mim mesmo, não quero afugentar nada. Veja a importância disso. Pode ser que ao afugentá-lo seja sua eventual sentença de morte. Não sei. Vá pouco a pouco, senhor. Me deixe explicar. Digo que, antes de perseguir o animal, precisa averiguar quem é a entidade que o vai caçar. E digo que pode ser que seja um tigre maior. Se desejo me desfazer de todos os tigres, não é bom que permita que um tigre maior casse ao tigre pequeno. De maneira que digo, esperemos, não quero afugentar nada. Veja o que está ocorrendo à minha mente. Não quero afugentar nada, mas desejo olhar. Desejo observar, pois quero estar seguro se um tigre maior está caçando a um tigre menor. Este jogo seguirá para sempre. Isso é o que ocorre no mundo. A tirania de um país em particular que caça a um outro menor. Portanto, me dou conta.
Observem isso, por favor, de que não devo perseguir nada. Devo arrancar deste raiz princípio de perseguir algo, de vencê-lo, de dominá-lo, porque a decisão que me impele a dizer tenho que me desfazer do pequeno tigre, pode converter-se no tigre grande, de maneira que tem que cessar completamente toda a classe de decisão, toda a urgência por me desfazer de algo, de afugentá-lo. Então posso observar, e me digo, mesmo que verbalmente, não afugentarei nada. Portanto, estou livre da carga do tempo, que consiste em caçar um tigre com outro tigre. Nisso há um intervalo de tempo, de maneira que digo, não farei nada. Não perseguirei, não atuarei, não decidirei. Primeiro devo observar. Estou olhando, não me refiro ao ego, mas sim a que a mente, o cérebro, estão observando. Posso localizar os diversos tigres, a mãe tigresa com seus filhotinhos e o seu consorte. Posso observar tudo isso, mas tem que haver coisas mais profundas dentro de mim e quero as exteriorizar todas. Devo as manifestar mediante a ação, fazendo algo? Voltando-me mais e mais iracundo e então me acalmando? E uma semana depois voltar a me sentir iracundo e outra vez me acalmar? Ou é que há alguma maneira de observar a todos os tigres, ao pequeno, ao grande, ao recém-nascido, a todos eles? Posso observá-los, a todos tão completamente que compreenda a totalidade do assunto? Se não for capaz de fazer isso, então minha vida continuará em sua velha rotina, em sua forma burguesa, complicada e estúpida e ardilosa. Isso é tudo. De maneira que, se souberem como escutar, o sermão dessa manhã terminou. Recordam o conto do professor que falava com seus discípulos todas as manhãs? Um dia, quando subiu à tribuna, chegou um passarinho, pousou-se no suporte da janela e começou a cantar. O professor o deixou cantar. Depois de ter estado cantando por algum tempo, voou. Então o professor disse a seus discípulos: o sermão dessa manhã terminou. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.